Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o penúltimo parágrafo da carta de Tiago. Vamos estudar o texto de Tiago 5, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tiago 5, 13 e 18. E esse texto nos fará refletir sobre a oração, essa prática cristã tão recomendada por toda a Bíblia. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, 3 e 4. Ora, diante dessas palavras, os discípulos ficaram assim, meio surpresos e disseram, Senhor, se é assim, então aumenta-nos a fé. Na verdade, eles perceberam que para agir dessa maneira, era necessário uma fé e uma fé vigorosa. Às vezes usamos essa história para falar da necessidade de ter uma fé forte, de ter uma fé genuína. Mas Jesus disse que, na verdade, isso não exigiria muita fé. Na verdade, Jesus quis enfatizar a oração com fé. Então ele disse aos seus discípulos, se vocês tiverem fé tão pequenininha, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Veja o texto de Lucas 17, agora no versículo 6. Então, a ênfase não é a grande fé, mas a pequena fé num grande Deus, num poderoso Deus. E essa é uma verdade reconfortante. Veja só, há pelo menos 5 atitudes que estão envolvidas nesse processo de orarmos com fé. Primeiro, temos que crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, conforme Hebreus 11:6. Um infiel não vai fazer pedidos a Deus. Todo aquele que deixa de orar está dando um passo rumo à infidelidade, à incredulidade. Segundo, temos que crer no que Deus disse a respeito da oração. Alguns pensam que, desde que os dias dos milagres acabaram, Deus não responde mais às orações. Ainda que não possamos entender a providência de Deus, podemos e devemos crer que Deus responderá às orações porque Ele prometeu que o faria, porque Ele mesmo disse, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele disse isso através do profeta Jeremias, que registrou essa verdade no capítulo 59, versículo 1. Terceiro, temos que crer que precisamos do que pedimos e que Deus pode nos dar. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco, conforme Jesus nos disse lá em Marcos 11, 24. Tiago também disse que aquele que duvida, esse é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha então esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque ele é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 6 a 8. Nós já estudamos essa passagem. Em quarto lugar, temos que saber que a amizade com o mundo impede a resposta às nossas orações. Pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago 4, 3 e 4. Na verdade, o nosso envolvimento com o mundo, a nossa dependência das soluções humanas e mundanas, essas soluções, essa dependência, nos faz sair da dependência de Deus. E assim, não temos resposta às nossas orações. E em quinto lugar,
temos que entender que precisamos pedir de acordo com a vontade do Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Então, querido amigo, nossa atitude precisa ser sempre, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E Tiago diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 15. Mas então surge uma pergunta. Como é que podemos orar com fé e ainda ter essa atitude se o Senhor quiser? Ora, primeiro, precisamos examinar a vontade de Deus e harmonizar os nossos pedidos com o seu querer. Tiago ilustrou o poder da oração usando o exemplo de Elias, que orou pela seca e depois orou pela chuva. Deus respondeu à sua oração, não somente por causa da sua fé, mas porque era da vontade de Deus. Moisés tinha escrito, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá, conforme Deuteronômio 11, 16 e 17. Ora, a nossa dificuldade é que nem sempre sabemos o que Deus quer numa situação específica. Mas quando essa situação já foi contemplada pela palavra de Deus, nós oramos e acontece aquilo que o Senhor tem planejado. Agora, em segundo lugar, nós precisamos perceber que Deus sabe aquilo que nós já temos necessidade antes que nós o peçamos. Você lembra da palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 8. E assim, como os pais terrenos não atendem a todos os pedidos de nós, seus filhos, também o nosso Pai Celeste não nos dá tudo o que queremos, mas só nos dá aquilo que necessitamos. Então, nossa fé não deve estar simplesmente no poder da fé, mas no poder de Deus. Fé, como um grão de mostarda, removerá montes, conforme Mateus 17, 20. Agora, veja bem, não estamos falando sobre montanhas literais. Estamos falando sobre montes grandes de obstáculos que ficam no nosso caminho. Querido amigo, você está tendo dificuldades com seus familiares, no seu serviço, na sua escola? Você está tendo dificuldade em perdoar o seu irmão? Você está tendo dificuldade de sair de uma situação difícil? Você tem sofrido, talvez, alguma doença grave? Apenas com uma pequena fé em Deus, que demonstrou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, essa pequena fé ajudará você a superar essa montanha. Mas para isso é necessário orar. Pessoas que tiveram seus problemas resolvidos por Deus serão aquelas pessoas que oraram, que buscaram a face do Senhor. Você está tendo dificuldades para superar os seus problemas? Uma pequena fé no Cristo que se deu a si mesmo por nós o ajudará a entender o verdadeiro amor. Se você está tendo alguma dificuldade ou ainda não se libertou de algum mau hábito ou vício, ore. Ele não pode estar tão arraigado em você que Deus não possa removê-lo. Deus é o Deus dos impossíveis. Você está doente? Tem um diagnóstico muito grave? Creia em Deus. Ore. Creia, porque
para Deus não há impossíveis. O Deus que move montanhas está agindo em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Precisamos sim crer. Porém, o poder não está no ato de crer, mas na pessoa em que cremos. Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequenina fé. E por isso Tiago diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o título para nossa reflexão é o valor da oração na vida cristã. O valor da oração na vida cristã. A relação desses versos com o verso 12, que estudamos no programa passado, pode não ser tão clara quanto uma primeira leitura. Mas depois percebemos que Tiago nos mostra que, ao invés de nós jurarmos, como nós vimos no programa passado, os cristãos têm um grande e excelente recurso, o recurso da oração. Esse texto, então, relaciona a oração com diversas circunstâncias da nossa vida cristã. E para essas e outras circunstâncias, Tiago nos convoca a crer no poder de Deus e percebermos o valor da oração para todas as situações da nossa vida cristã. Em resumo, ele diz o seguinte para nós, e esse é o princípio que podemos extrair desse texto, Tiago 5, 13 a 18. Em todas as circunstâncias da vida, podemos levar tudo a Deus em oração. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Tiago, capítulo 5, 13 a 18, o penúltimo parágrafo desta carta tão especial, tão prática, escrita por Tiago. Em todas as circunstâncias da vida, podemos levar tudo a Deus em oração. E Tiago nos mostra, nesse texto, pelo menos 3 circunstâncias que devemos levar a Deus em oração. A primeira circunstância que devemos levar a Deus em oração é quando estamos sofrendo ou quando estamos alegres. Veja o versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Na verdade, querido amigo, nós temos algumas verdades para colocarmos a partir dessa recomendação de Tiago. A primeira verdade é que o sofrimento e a alegria são comuns a todos. Cristãos e não cristãos sofrem, cristãos e não cristãos ficam alegres. Todos os cristãos podem ser afligidos, podem ficar desanimados, podem até ficar deprimidos. Mas, ao mesmo tempo, todos os cristãos e, na verdade, todo ser humano, todos nós buscamos e experimentamos alegria, exultação, satisfação em nosso viver. Então, a oração para esses momentos é tremendamente importante, louvando a Deus ou pedindo socorro para essas situações. Então, a primeira pergunta que surge é como que podemos reagir ao sofrimento. Veja o versículo 10. Buscando modelos de homens piedosos. Eu reajo ao sofrimento olhando para a vida dos servos de Deus. E que solução que o Senhor nos dá para o sofrimento? Ele quer que nós entreguemos o nosso sofrimento a Ele mesmo, em oração. E você tem que se lembrar que o Espírito Santo intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis, com gemidos espirituais. Mas, ao mesmo tempo, quando nós somos atingidos pela alegria, quando somos abençoados, como é que podemos reagir à alegria? Devemos compartilhar com outros esse sentimento de sermos abençoados pelo Senhor. E assim devemos glorificar o nome dele. Então, qual é a nossa postura diante desses momentos alegres? Se nós temos uma postura nos momentos de sofrimento, que é colocar a nossa tristeza, o nosso abatimento, o nosso sofrimento diante de Deus em oração,
Qual é a nossa atitude diante de momentos alegres? Cantar louvores. Cantar agradecendo a Deus em oração com fé jubilante por aquilo que Ele tem feito em nosso favor. A segunda circunstância que Tiago nos mostra que devemos levar a Deus em oração é quando estamos enfermos. E aqui é especificamente enfermidade física. Versículos 14 e a primeira parte do versículo 15, nós lemos o seguinte: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Mais 5 verdades. A enfermidade é comum a todos. Os cristãos não estão imunes às enfermidades. Segunda verdade. Como reagir então diante da enfermidade? Chamando os presbíteros da igreja, para que eles orem por aquele que está doente. Terceiro, como que os presbíteros devem agir quando são convidados a orarem? Os presbíteros devem ungir o enfermo com óleo em nome do Senhor. Os presbíteros devem orar com fé. São recomendações claras desse texto de Tiago. Mas qual é o significado dessa unção com óleo? Na época do Novo Testamento, o óleo era usado com propósitos medicinais. Quando ministrado pelos presbíteros, em nome do Senhor, ele assumia um caráter espiritual, simbolizava o derramamento do Espírito Santo sobre a pessoa necessitada de uma cura sobrenatural, de uma cura milagrosa. Os cristãos reconhecem que toda a cura vem de Deus, seja por meio da oração, seja por meio da medicina. Portanto, não é obrigatório hoje ungirmos com óleo, mas também não é errado essa prática. Qual é a consequência dessa prática? Não o óleo, mas a prática da oração. A oração de fé, não o presbítero, nem o óleo. A oração da fé salvará, isso é, curará o enfermo. E o Senhor o levantará do seu leito de enfermidade. Enfim, a terceira circunstância que devemos levar a Deus em oração é quando enfrentamos o pecado. Veja os versículos 15 e 16. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O pecado atinge a todos. Essa é uma verdade. Então, como podemos reagir diante do pecado? A oração de confissão mútua, a confissão feita a Deus, traz o perdão dos pecados. Mas qual é a prática de nos relacionarmos com outros cristãos, confessando os nossos pecados uns aos outros? Essa confissão, que chamamos de confissão terapêutica, cura. Ela nos restabelece. Quando confessamos os nossos pecados, nós nos relacionamos com os demais irmãos. Criamos uma marca histórica de que fomos perdoados pelo sangue de Cristo. E o que acontece quando a mutualidade é desenvolvida? Através da confissão e orações mútuas, criamos mais empatia uns com os outros. Querido amigo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias é o homem que nos estimula a orar, porque ele, que tinha os mesmos sentimentos nossos, orou com instância, não choveu, e orou com instância e choveu. Será que você pode seguir o exemplo de Elias? Esse é o desafio para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você confie na oração e no poder de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.